Vamos lá, pessoal, é o seguinte, assim como nosso Pai, Criador dos céus e da terra, mandou seus anjos aqui nessa terra para denunciar quem era Israel e suas 12 tribos, requer também que nós, da última geração, que devemos também avisar a vocês, a denunciar quem é Israel, né? Talvez vocês estão seguindo o que não sabem. Por quê? Vocês seguem porque a religião mostra esse Deus para vocês como se fosse, né, um salvador, um Deus de amor, só que não é. Ele é demônio, pessoal. O Deus de Israel, seguido dentro das religiões, ele é demônio. Ele é o dragão, a antiga serpente. Ele é o diabo, Satanás. É Yahweh, é Yahushua. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí, pessoal. Que as religiões, elas foram criadas com esse intuito de enganar, de colocar um véu sobre a face de vocês, para que vocês não enxerguem a verdade. Leia 2 Coríntios 3 inteiro. E lá diz: nós não somos como Israel. Nós não somos como Moisés. Apesar que Israel e Moisés é o mesmo. Mas vamos lá. Nós não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face dos filhos de Israel, para que eles não enxergassem a verdade. E da mesma maneira faz hoje com vocês. Te coloca um véu espiritual, aonde você lê e não entende nada, certo? Por quê? Porque a sua mente já está focada em tudo o que a religião te mostra, não a verdade. E esse mesmo Deus de Israel, pessoal, que é seguido, adorado e cultuado nos templos, nas religiões, ele recebeu os mandamentos de amor ao próximo do Pai, por intermédio de anjos, mas ele não seguiu, assim como ele não seguiu no reino celestial. E ele não permitiu que o povo aqui embaixo seguisse também, apesar do Pai ter dado ordem para ele mostrar para o povo, mas ele não mostrou. Ele quebrou os mandamentos do Pai, certo? Quebrou os mandamentos, que quando ele desceu com os mandamentos do Pai, ele já mandou matar 3.000 pessoas, certo? Subiu, fez um novo pacto, voltou com mais de 600 mandamentos de leis e preceitos de morte, e pegou os mandamentos de amor ao próximo do Pai, fez uma arca da aliança, que chamou Arca da Aliança, e colocou dentro. Só que mesmo fazendo a Arca da Aliança, ele quebrou o mandamento. Ele fez o que? Anjos alados de ouro. A palavra diz: não fazia imagem nem escultura, nem do que há no céu, nem do que há na terra, nem do que há abaixo da terra, do mar. E ele fez. Então, quer dizer, quebrou os mandamentos, matou, fez imagem e escultura e escondeu os mandamentos de amor ao próximo do Pai. Esse é o Deus de Israel cultuado dentro das igrejas. Por isso, nosso Pai sempre mandou os anjos dele para vir, para denunciar, avisar o povo quem era esse Deus. Certo, pessoal? Mandou os verdadeiros profetas, eles mataram. É só seguir, pessoal, a ordem. Segue a ordem. O Pai enviou uns para profetas para pregar a verdade. Eles mataram, assassinaram. Mandou outro para pastor para pregar a verdade. Eles mataram. Mandou outros para apóstolos. Eles também mataram. E mandou outros para discípulos. Eles também mataram. Mataram todos os enviados do Pai. E sabe quem foi? As religiões. As mesmas religiões que vocês seguem e adoram até hoje. Certo? Porque os mesmos caídos que mataram naquela época, nas guerras, no dilúvio, nas pestes, nas doenças, vem matando ao longo do tempo, é os mesmos que habitam dentro dos templos que vocês frequentam até hoje. Porém disfarçados de ovelha, de bonzinhos.
E outra, pessoal, para pensar um pouco. Se esse Deus que você segue dentro das igrejas fosse o nosso Pai Criador dos céus e da terra, teria necessidade de os profetas vir para morrer? Para falar a verdade? Não, pessoal. Teria necessidade do nosso Pai mandar o seu filho primogênito para vir morrer aqui nessa terra? Para falar a verdade? Teria necessidade dos apóstolos terem vindo aqui, saído do céu, vindo aqui para morrer, para que você tivesse direito a saber a verdade? Claro que não, pessoal. É só pensar um pouquinho. Eles vieram por quê? Porque a terra não pertence ao Pai no momento. Foi entregue aos caídos por 7 dias, que já está acabando. Por isso, se você, pessoal, olha o que acontece. Vou fazer uma analogia aqui. Se você tem algum parente seu, certo, que está sequestrado, está retido na terra de alguém, certo, a terra é daquela pessoa, pertence àquela pessoa, certo, você não pode entrar lá e tirar a pessoa, você está invadindo a terra da pessoa, mesmo que o que é seu está lá dentro. O que acontece? Você tem que bolar um plano de resgate. Você entendeu, pessoal? Você vai fazer um plano de resgate para tirar aquela pessoa de lá. Foi o que o pai fez plano de resgate. Por isso que ele sempre enviou os anjos dele aqui para avisar pro pessoal, certo? Falar a verdade pro pessoal. E outra, pessoal, vocês não subiram a monte ardendo em fogo, em chamas, em trovões, raios e escuridão. Vocês não fizeram pacto nenhum com Moisés. Aqueles mandamentos era para os filhos de Israel, era para aquele povo que servia a ele, para aquele povo que ele tirou do Egito. Não é para vocês. Vocês não têm que ficar seguindo lei de Moisés nenhuma. Vamos lá dar uma olhada? Vamos lá em Hebreus 12, 18. Dá uma lida lá e você vai ver que diz que vocês não subiram o monte, vocês não fizeram pacto nenhum com Moisés. Hebreus 13, 18 em diante. Vamos lá para Êxodo 34, 27, diz o seguinte: escrevo concerto com vocês e com Israel. Tá vendo o Deus de Israel falando? Que escreve, mandando Moisés escrever um concerto que ele está fazendo com ele e com Israel. Êxodo 5, 1 ao 4, o Deus de Israel diz: não fiz aliança, não foi com os vossos pais, mas com vocês que estão aqui hoje, vivos. Deuteronômio 4, 8 ao 14 diz: que gente tem estatutos e juízos tão justos como estes? Depois eu vou mostrar para vocês quais são os estatutos e leis justas do Deus de Israel. Olha o que o Deus de Israel diz para Moisés: Moisés, vá a Faraó e diga a ele que deixe os meus filhos primogênitos para que me sirvam no deserto, deixando claro que o pai não é servido por mão de ninguém. Deuteronômio 14, 2 diz o seguinte: um povo escolhido entre todos os povos da terra. Ele escolheu aquele povo. Deixa de seguir Deus de Israel. As leis não foi para você. Êxodo 33, 16 a 17. Separados seremos eu e teu povo entre todos os povos que há na face da terra. Salmo 147 diz: o Deus de Israel que não deu ordenanças a nenhuma outra nação. Você é judeu, pessoal? Você é hebreu? Você é judeu? Não. Você é filho do Deus de Israel? Aí eu não sei. Êxodo 19:5 diz que Israel é um povo escolhido. Porém o nosso Pai não faz acepção de pessoas. O nosso Pai não tem um povo separado. Quer ser escolhido do nosso Pai? Pratica amor ao próximo, pratica justiça, né? Ajuda o órfão, a viúva e o necessitado. Aí você vai ser escolhido do nosso Pai. 2 Coríntios 3, 7. 2 Coríntios 3 diz o seguinte: que a lei de Moisés era lei, ministério de morte. Porém o nosso Pai é vida, e vida com abundância. A lei do Deus de Israel é olho por olho, dente por dente. As leis do nosso Pai é perdoar, perdoar, perdoar e perdoar. O Deus de Israel diz em Salmos 2, 8 ao 9: pede-me e eu darei a vocês todas as nações.
Se ele está prometendo todas as nações para aquele povo, né? Então é dele, porque o Messias diz que o reino dele não é nessa terra. E tanto é que o Messias, né, o Pai, nunca nos ofereceu nada aqui nessa terra. Nada. Olha o que Deus de Israel diz para os filhos dele: estabelecerei a minha habitação entre vocês, e não os rejeitarei. Realmente, ele estabeleceu a habitação dele entre o povo dele, as igrejas, os templos, onde você vai todos os dias prestar culto, é a habitação e morada de anjo caído, do Deus de Israel. Aí diz: andarei entre vocês e serei o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo. Continuando, o Deus de Israel diz: eu sou o Senhor, Deus de vocês, que tirou vocês da terra do Egito, né? Para que vocês não fossem mais escravos. Eu os fiz andar de cabeça erguida. Só que mentira, viu, pessoal? Aquele pessoal que ele tirou da escravidão do Egito, morreram todos os escravos dele. Todos. Agora aquele já ameaça, para quem não seguiu o mandamento dele. Você que é filho de Deus de Israel, presta atenção, né? Aqui: mas se vocês não me ouvirem e não puserem em prática todos os meus mandamentos, e desprezarem os meus decretos, e rejeitarem as minhas ordenanças, e deixarem de pôr em prática todos os meus mandamentos, e foram infiéis na minha aliança, então assim os tratarei. Eu trarei sobre vocês pavor repentino e doenças, sobre o que tirarão a sua visão e definharão a sua vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão a sua semente. O meu rosto entrará contra vocês, e vocês serão derrotados pelos inimigos, e os seus adversários os diminuirão, e vocês fugirão mesmo quando ninguém estiver perseguindo vocês. Se depois disso tudo vocês não me ouvirem, e eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados. Eu quebrarei os seus orgulhos rebeldes e ferirei que o céu sobre vocês fiquem como ferro, e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará a sua colheita, nem a árvore te darão frutos. Porém a palavra do nosso Pai diz, pessoal, que não pode sair bênção e maldição de uma mesma boca. A mão que acaricia, ela não bate. A boca que bendiz, ela não maldiz. Esse Deus de Israel, uma hora ele fala que vai dar, outra hora ele fala que tira. Esse Deus de Israel sempre jogou praga, lepras, doença maligna, morte, guerra. É esse mesmo Deus que vocês cultuam dentro das religiões, dentro das igrejas. Veja só as leis que o Deus de Israel deu para os filhos dele. Ezequiel 25 ao 26 diz o seguinte: também lhes dei leis e estatutos que não eram bons. Ele dei ordenanças pelas quais não podiam viver. Eu os deixei contaminar em seus próprios dons, os quais faziam passar pelo fogo tudo o que era de madre. De madre é filhos, pessoal. Fazia jogar no fogo como sacrifício. Portanto, tudo que era de madre, para que soubesse que eu sou o Senhor. Esse é o Deus de Israel adorado dentro dos templos, queira você ou não. O nosso Pai, pessoal, habita em você, em espírito. Ele não habita em templos feitos por mão de homens. Ele não aceita elogio de homens, adoração de homens. Certo, pessoal? Saia dela, povo meu, Apocalipse 18, certo? Sai dela enquanto é tempo, porque se você morrer, ou se o Messias vir e você estiver dentro do templo,
você vai fazer parte e vai ser culpado de todo o sangue derramado dos profetas e de toda a morte até hoje. E não vai ser bom não, pessoal. Vamos ficar esperto. E outra, pessoal, qualquer dúvida, vai você mesmo, certo? Pega a sua Bíblia, pega as passagens, confere. Não vai correndo mostrar para pastor, para líder religioso, que ele é cão guloso. Ele só quer tosquiar a sua lã. Você é ovelha. Ele só quer a sua gordura. Vamos ser espertos, pessoal. Faz por você mesmo. Vai no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto ao Pai em espírito, que Ele vai separar o joio do trigo para você. O tempo acabou. Nós somos a última geração.